Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. E o vídeo de hoje, como sempre acontece na primeira semana de cada mês, é o de inspirações para vocês começarem fevereiro com o pé direito. Esse mês de janeiro foi muito intenso para mim. Eu mudei de casa, aliás, vocês podem ver um tour do meu antigo apartamento nesse vídeo aqui. E por causa disso, eu acabei mudando um pouco algumas coisas na minha rotina. Então eu li muito mais do que eu assisti TV e isso se refletiu um pouco aqui nas dicas. Eu vou falar sobre dois documentários que eu assisti sobre o mesmo assunto, que tem a ver com muitas coisas que eu converso aqui no canal, principalmente em relação a redes sociais, mas também tem um pouco a ver com a minha carreira como publicitária. Então, ambos os documentários são sobre o Fyre Festival. Existem aqui nos Estados Unidos vários festivais que acontecem ao longo do ano. Então, os mais famosos são o Lollapalooza, que hoje em dia também tem em São Paulo e outros países. O Coachella, que acontece na Califórnia e virou, assim, uma sensação, principalmente depois que as blogueiras de moda descobriram o festival e passaram a fazer um desfile com as suas roupas incríveis. E pensando em toda a movimentação que isso gera nas redes sociais e também na grana, um empresário americano chamado Billy McFarland, junto com o rapper Ja Rule, decidiram criar um festival chamado Fyre. Eles queriam que o festival fosse uma coisa extremamente exclusiva, só para pessoas muito ricas e influencers. E aí, para que fosse muito exclusivo, o ideal era que fosse num lugar que não fosse de fácil acesso para todo mundo. Então eles decidiram pegar uma ilha que teoricamente pertenceu ao Pablo Escobar, super exclusiva nas Bahamas, para fazer o festival. E aí que toda a história começa. O que eles fizeram? Eles contrataram modelos famosíssimas, tipo Bella Hadid e outras várias, Alessandra Ambrosio no Brasil, que é super habituê de festivais, levaram todo mundo para essa ilha, fizeram uma festa acontecer para fazer o vídeo promocional. Todas essas modelos, os influencers que estavam na ilha, postaram sobre o festival no mesmo dia. O ticket para ir para esse lugar era muito caro, fora passagem, hospedagem, tudo isso. Pra vocês terem uma ideia, tinha um pacote que custava 250 mil dólares. E ainda assim, todos os tickets foram vendidos. Só que aí o que aconteceu? Por uma série de decisões mal tomadas, de irresponsabilidade e imaturidade das pessoas que estavam organizando, esse festival nunca aconteceu. Ele foi o maior fiasco da história. E aí, tanto a Netflix quanto a Hulu fizeram dois documentários sobre esse assunto que foram lançados na mesma semana. Eu gostei mais do documentário feito pela Hulu. Eu achei que eles abordaram um pouco mais a questão das redes sociais, que eu acho que é um dos pontos mais críticos em relação ao que aconteceu sobre esse festival. Gente, as pessoas ficaram tão alucinadas para fazer parte daquilo, para participar de uma experiência exclusiva, que algumas pessoas assim venderam o que elas tinham, pediram demissão do trabalho para poder ir. Muitas pessoas que aspiravam ser influencers gastaram todo o dinheiro que elas tinham porque elas achavam que indo nesse festival isso ia colocar o Instagram delas ou a reputação delas como influencer num outro patamar. E isso mostra o quão maluco é essa influência que a gente sofre em relação às redes sociais. Eu acho que vale muito a pena assistir os dois, porque eles têm abordagens diferentes. Mas o da Netflix foi um pouco mais dramático e o da Hulu foi um pouco mais comédia. Eles quase que tiraram um sarro do pessoal que foi e também do pessoal que teoricamente deveria ter organizado esse festival que nunca aconteceu. Eu confesso que ambos os documentários me fizeram pensar sobre muitas coisas. Então a primeira coisa é o futuro das redes sociais, assim, a gente acaba acreditando em muita mentira que as pessoas contam, em muita coisa que é feita simplesmente pelas aparências, só para parecer legal nas redes sociais. E as pessoas, quando elas estão acompanhando isso, é muito difícil que elas consigam entender que muito daquilo que elas estão vendo não é verdade. Aquilo foi produzido para ser incrível. Outras duas coisas que para mim foram muito fortes foi em relação ao conceito de empreendedorismo. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais falando sobre o assunto e aqui nos Estados Unidos, principalmente, o país incentiva muito essa veia empreendedora nas pessoas. Mas esse cara, o Billy McFarland, ele é o exemplo perfeito daquela pessoa que é muito inteligente, mas não tem nada a acrescentar na vida de ninguém. Então ele não deixa de ser um empreendedor, porque ele tem essa veia empreendedora de fazer as coisas
teoricamente acontecer, mas no fundo só o que ele quer é o sucesso pessoal. Ele não quer entregar nada para os outros. E isso é uma outra coisa que me preocupa nessa cultura do empreendedorismo atual. As pessoas estão cada vez mais pensando em ter um negócio próprio, não porque elas querem resolver um problema dos outros ou porque elas querem mudar alguma coisa no mundo, e sim porque elas querem ter liberdade, flexibilidade, serem o próprio chefe, ganharem mais dinheiro, e nem sempre é isso que acontece. E o que aconteceu com o Fyre Festival mostra que tem um monte de picareta aí se colocando nas redes sociais como grandes empreendedores. Por mais que esse festival não tenha acontecido, né, que ele tenha sido um fiasco, muita gente trabalhou muito para fazer ele acontecer. E eu via isso acontecer diariamente quando eu trabalhava em agência de propaganda. Os clientes vinham para a agência com uma demanda impossível em relação a prazo ou em relação a custo, e aí a agência não queria falar não para o cliente, acabava aceitando o trabalho, forçava todos os funcionários a trabalhar hora extra, finais de semana, para fazer uma coisa que a gente sabia desde o começo que não era possível entregar daquela forma que o cliente queria. Só que ao longo de todo o processo, todos os fornecedores sempre falavam sim. Quando você assiste o documentário, isso é tão claro. Todo mundo fala, nossa, no momento em que eles chegaram pra gente e falaram, olha, a gente tem que colocar esse festival de pé em 4 meses, a gente pensou, não, é impossível, mas né, vai que... E todo mundo aceitava um trabalho que sabia que era humanamente impossível de ser feito. Então, muitas vezes, pelo medo de falar não, pelo medo de não cobrar aquilo que a gente acha que a gente merece pelo nosso trabalho, ou por medo de perder o emprego, a gente acaba aceitando trabalhar em condições precárias e muitas vezes injustas. Faz parte de ser um bom profissional saber falar não quando você sabe que não vai conseguir entregar o seu melhor. Então não tenha medo de falar, de expor para o seu chefe ou para o cliente que você está atendendo de que não é possível fazer aquilo e que aquilo vai prejudicar não só você, mas também ele, que não vai ter o trabalho que ele merece. Então, para quem ficou curioso, o da Netflix se chama Fyre Festival, um fiasco no Caribe, e o da Hulu se chama Fyre Fraud. Eu recomendo assistir os dois porque eles abordam coisas diferentes, mas qualquer um que você assista, você vai conseguir ter um panorama geral da história. No documentário, eu comentei sobre essa onda do empreendedorismo e o quanto tem um monte de picareta por aí. E o livro que eu li esse mês, na verdade, é exatamente o oposto. Se chama A Marca da Vitória, a autobiografia do criador da Nike. Gente, eu tô num momento biografias, eu tô amando ler a história de pessoas extremamente inspiradoras e que de alguma forma estão deixando aí um legado tanto para nossa sociedade quanto para os esportes ou para a política, enfim. Eu posso dizer assim, eu tô tão encantada com a história desse cara porque ele fez coisas assim em épocas que as pessoas nem sonhavam em fazer o que ele estava fazendo. Então, o primeiro exemplo é que em 1964 ele decidiu fazer o que hoje parece ser muito comum, mas ainda não é acessível para quase ninguém, que é um sabático. Gente, vamos pensar que não existia globalização, que não existia internet, mal existia telefone de longa distância, e ele decidiu que ele ia fazer um sabático, dar uma volta ao mundo. Mas o sabático dele não era só diversão. Ele tinha um plano de parar no Japão e conversar com fornecedores de tênis para atletas, porque ele queria começar a importar esses tênis a baixo custo para os Estados Unidos. Ele sempre quis ser atleta, ele sempre gostou de correr, mas ele sabia que como atleta ele seria mediano. Então ele começou a pensar em maneiras de fazer parte desse mundo dos esportes, mas de uma outra forma, né? Provendo para esses atletas o material adequado para serem melhores nos seus esportes. O que é mais incrível na história dele é que quando você pega a Nike como marca, e principalmente o slogan que é Just Do It, que se você traduz para o português significa apenas faça, simplesmente faça. Ele, a personalidade dele é essa, desde o início. Ele é um cara obstinado. E aí entra a parte do empreendedorismo, que eu acho que muita gente não se dá conta quando acha que quer ser empreendedor. Ele começou a importar os tênis em 1964. E por quase uma década inteira, ou melhor, até um pouquinho mais de uma década, ele não ganhou, gente, quase nenhum dinheiro. Os primeiros 5 anos em que ele estava construindo a Nike, que num primeiro momento se chamava Blue Ribbon Sports, ele tinha um outro emprego, ele era contador e ele trabalhava na Price Waterhouse. E
fazia a Nike acontecer nos finais de semana, à noite. Então, às vezes, eu vejo muita gente falando que queria ter um negócio, que queria fazer alguma coisa, mas que não pode pedir demissão ou que não tem dinheiro. E aí, quando você vê a história de um cara desse, você fala, gente, quando você realmente quer fazer acontecer, você faz, não tem desculpa, não precisa pedir demissão. Ele estava trabalhando igual um louco, um camelo, e ele precisava continuar com o emprego dele de contador para pagar as contas. Uma outra coisa que as pessoas também não se dão conta quando o assunto é abrir o seu próprio negócio é que muitas vezes a sua empresa pode estar faturando muito dinheiro. A Nike estava faturando quase 1 milhão por ano e ele ainda não conseguia se pagar um salário. Porque todo o dinheiro que entrava como faturamento era reinvestido em produzir mais tênis. Então ele nunca tinha dinheiro, ele estava sempre correndo atrás do rabo. O livro é dividido em 2 partes, eu achei muito legal a forma com que eles fizeram. Então a primeira parte são os 10 primeiros anos de história da Nike, que vão de 1964 até 1974. E cada capítulo é um ano da história. A parte 2 é de 75 até 80. Então o foco do livro é realmente essa primeira fase que foi tão difícil para que a marca virasse o que ela é hoje. Porque seria muito fácil colocar a Nike como sendo essa potência que é hoje em dia, mas não, ele quis mostrar realmente aquele lado que é o que a maioria dos empreendedores acabam desistindo depois de um tempo, porque é muito difícil empreender. Então, toda aquela flexibilidade, ser seu próprio chefe, na verdade, é um estresse sem limites. E isso fica muito claro nesse livro, mas de uma forma divertida, leve e bem-humorada. Para quem gosta do assunto empreendedorismo e quer uma leitura menos óbvia, eu acho que esse livro é, assim, perfeito. Deixe todo mundo dizer que a sua ideia é maluca. Apenas continue. Não pare. Nem pense em parar até chegar lá. E não pense muito onde é lá. Aconteça o que acontecer, simplesmente não pare. É claro que a frase não podia ser de outro lugar senão do livro. Mas a gente fala se isso não é a perfeita tradução de just do it. Vai lá e faz, apenas faz, não importa se todo mundo está te chamando de louco, se ninguém acredita na sua ideia, não importa onde lá seja, apenas vai, continue andando, continue fazendo. E é exatamente isso que a gente precisa ter em mente quando a gente tem uma meta, um desejo, um sonho, é focar, planejar e continuar seguindo, não importa o que aconteça. E aí, como a gente está falando de esportes, o produto desse mês é o meu Apple Watch. Eu demorei muitos anos para me render ao relógio da Apple, porque honestamente, gente, eu achei que eu não precisasse. Mas do ano passado para cá, eu tenho cada vez mais me empenhado bastante nos exercícios na academia e eu tava sentindo falta de um relógio, de alguma coisa que me disse um pouco melhor os meus batimentos cardíacos e o que eu tô fazendo. E aí, pesquisando, eu cheguei à conclusão de que a melhor opção para mim seria o relógio da Apple. Então, na verdade, eu ganhei esse de Natal e eu tenho usado ele ao longo desse mês inteiro. E eu decidi falar sobre ele aqui porque eu realmente vi uma vantagem concreta em usar esse relógio todos os dias. Ele tem um aplicativo que controla as atividades que você faz ao longo do dia. Você vai lá e coloca as suas metas diárias e a partir de então ele começa a traquear essas metas. Então eu coloquei uma meta de queima de calorias, uma de exercícios diários e uma de quantas vezes eu fico em pé. E gente, foi impressionante o quanto eu passei a prestar mais atenção nos meus hábitos depois de eu estar com esse relógio. Porque ele vai te avisando. Então tem dias que eu passo literalmente o dia todo sentada no computador. E aí ele me manda levantar. Ele fala, Fernanda, você precisa levantar, você está sentada há muito tempo. Só que nessa de eu levantar porque o relógio mandou, eu bebo água, que era uma coisa que eu também nunca fazia. Então eu comecei a monitorar muito melhor tudo que é relacionado à minha saúde. E, gente, só esse mês, com essas pequenas mudanças, eu já percebi uma melhora na minha performance na academia, eu passei a beber mais água. Então, assim, eu não tô dizendo que você precisa ter um Apple Watch para isso, muito pelo contrário, porque não é um produto barato, mas eu queria mostrar, sim, o benefício de você conseguir controlar esse tipo de atividade, seja em qualquer tipo de relógio ou até mesmo no seu celular. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas aí, das inspirações para o mês de fevereiro. Se ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Para fazer parte dessa família feliz com a vida. Assim a gente se vê nos próximos vídeos.
Tchau!